Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1. Daniel, capítulo 1. Na semana passada, nós iniciamos, irmãos, uma série de meditações no livro do profeta Daniel. Eu disse aqui que nós meditaremos nos 6 primeiros capítulos desse livro, apenas na metade do livro do profeta Daniel, essa sessão que fala a respeito de Daniel e os seus 3 amigos ali na Babilônia. Então, nós lemos do versículo 1 ao versículo 7 na semana passada, e hoje nós leremos do 8 ao 21, terminando assim este primeiro capítulo. Todos encontraram? Peço que olhe para o texto com bastante atenção, ouça com atenção a leitura da Sagrada Escritura, para que os irmãos possam, desde o início, perceber aquilo que Deus requer de nós nessa noite. Daniel, capítulo 1, do 8 ao 21, assim nos diz a Sagrada Escritura. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Oremos. Ó Deus soberano, Pai da eternidade, nós nos aproximamos de Ti em oração, ansiosos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Ó Pai, neste mundo tão terrível, neste mundo, Pai, cheio de pecado, cheio de maldade, a Tua voz, ó Deus, traz alento às nossas almas. A Tua voz, ó Deus, nos mostra como nós devemos agir. A Tua voz, ó Deus, nos purifica, nos livra de todo mal. Ó Deus, por isso te pedimos que o Senhor fale conosco. Ó Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos ouvidos, de modo que a nossa vida seja transformada pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, que não fale o homem, mas somente a Ti. Ó Deus, que nada nem ninguém, nada dentro de nós ou fora de nós possa nos impedir, ó Deus,
de receber a Tua palavra neste momento. Fala conosco, Pai. Esse é o nosso desejo, e em Cristo é que nós oramos. Amém. Jesus Cristo, meus irmãos, nos ensinou, na parábola do administrador infiel, que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Lucas capítulo 16, versículo 10. Mais adiante, no mesmo livro, Jesus repete o mesmo ensinamento, mas em outra parábola. A parábola das 10 minas, onde conta a história de um homem rico que deu dinheiro aos seus servos e viajou. E quando ele voltou, os seus servos que receberam esse dinheiro da mão dele, tiveram que prestar contas do dinheiro do seu senhor. E este homem rico elogia 2 dos seus escravos que multiplicaram o seu dinheiro. E Jesus diz nessa história, através das palavras deste homem rico: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Lucas capítulo 19, versículo 17. Meus irmãos, o apóstolo Paulo parece que usa a mesma lógica de Jesus nessas parábolas, ao falar a respeito das qualificações dos líderes da igreja, os bispos e os diáconos. Paulo diz que os candidatos devem ser irrepreensíveis, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua casa, criando os filhos sob a disciplina. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 4. Ou seja, para que esses homens possam liderar a igreja, eles devem ser fiéis em atividades cotidianas. Eles devem ser fiéis em uma série de pequenas atividades, pequenas tarefas. Talvez Paulo tenha em mente aqui, irmãos, o conselho que Jetro, o sogro de Moisés, deu a ele quando ele estava cansado a julgar o povo, quando estava julgando o povo. Jetro, o sogro de Moisés, disse para ele o seguinte: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Irmãos, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é que todas essas qualificações, tanto as de Paulo quanto as de a do sogro de Moisés, a Moisés, estão relacionadas à experiência prática, à experiência cotidiana, a questões corriqueiras. E é por isso que Paulo conclui no verso 5 lá de Timóteo, dizendo: pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Ou seja, irmãos, quem não é fiel nos deveres mais corriqueiros da vida, como o seu próprio lar, como será então fiel em uma posição, digamos, mais elevada, como a liderança da igreja de Deus? A partir desses textos, irmãos, nós percebemos que Deus requer de nós, os seus servos, fidelidade nas coisas mais triviais da vida. Deus requer que nós sejamos fiéis a Ele em tudo, até em questões pequenas, até em questões que aparentemente parecem besteira, parecem coisas simples. Ser fiel em pequenas tarefas, meus irmãos, nos capacita para sermos fiéis em grandes tarefas. Se nós somos fiéis, irmãos, em pequenas provações, nós somos preparados para ser aprovados até mesmo em grandes provações. Se nós formos fiéis a Jesus Cristo em pequenas tentações, nós seremos capazes de vencer grandes tentações. E essa lógica da fidelidade, que vai do menor para o maior, é bastante visível aqui na história de Daniel, meus irmãos, e dos seus amigos, como nós podemos observar no decorrer dessa primeira metade do livro. Em Babilônia, eles enfrentaram situações terríveis. Quem conhece a história dos 6 primeiros capítulos de Daniel, sabe, irmãos, como Daniel e os seus 3 amigos enfrentaram dificuldades absurdas. Há dificuldades, irmãos, que colocaram em risco a própria vida deles.
Se você não conhece a história de Daniel, eu recomendo que você leia, e você perceberá exatamente isso. Porém, irmãos, como é fácil perceber logo neste texto aqui, as provações elas foram crescentes. Eles se deparam com provações menores e elas vão aumentando. À medida em que eles são aprovados por Deus, à medida em que eles fogem do pecado, que eles se mantêm firmes no caminho do Senhor, ao invés de Deus livrar eles das provações, Deus permite que eles passem por provações ainda maiores. Em outras palavras, irmãos, eles foram fiéis a Deus no pouco. E isso foi o que preparou eles para serem fiéis a Deus no muito. Eles conseguiram ser fiéis, continuaram sendo fiéis ao seu Deus, àquilo que eles haviam aprendido dos seus pais, aos termos da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão, Isaque e Jacó e toda a descendência dos patriarcas. Eles foram fiéis em provações menores. E foi exatamente isso, irmãos, que fez com que eles tivessem uma postura de firmeza diante das provações que vieram depois. Um pastor chamado Stuart Elliott tem um livro sobre Daniel chamado Ouse Ser Firme. E ele faz as seguintes questões no livro. Ele pergunta o seguinte: se Daniel não permanecesse firme nessa ocasião aqui, teria como se mostrar firme depois, quando ameaçado com a morte na cova dos leões? Se seus 3 companheiros tivessem se comprometido no início das suas vidas em Babilônia, como reagiriam ao serem confrontados com a fornalha de fogo ardente? E ele continua dizendo: por terem honrado a Deus em uma coisa pequena, puderam honrá-lo também diante de questões mais importantes. Pessoas caem em pecados sérios somente porque aprenderam a tolerar pecados menores. Irmãos, nós já aprendemos uma grande lição logo de cara. A grande lição, irmãos, de que grandes pecados, grandes tragédias, grandes misérias que acontecem na nossa vida e na vida de pessoas que nós conhecemos, não acontecem da noite para o dia. Por que muitas vezes, irmãos, nós caímos em grandes pecados? Porque nós fazemos pequenas concessões. Nós caímos em grandes pecados porque nós vamos trilhando um caminho de pequenos pecados. E aí, irmãos, à medida em que o tempo vai passando, nós vamos perdendo a sensibilidade. Nós vamos perdendo, irmãos, a noção daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus. Eles foram fiéis a Deus no pouco, em questões pequenas. Esses rapazes piedosos agora tinham que decidir se eles seriam fiéis no exílio ou se eles iriam se conformar com os padrões, os costumes pagãos da Babilônia. Na semana passada, irmãos, eu perguntei aqui no início do sermão como nós viveríamos, pedi que os irmãos imaginassem como nós viveríamos se nós fôssemos deportados para outra terra. Será que nós continuaríamos como cristãos verdadeiros, irmãos? Será que nós continuaríamos fiéis a Deus num lugar onde as pessoas que nós conhecemos não estão nos vendo? Irmãos, é triste constatar que muitas vezes nós podemos ter a certeza de que muitos entre nós não seriam fiéis a Deus se estivessem em situações como essa. Porque em situações muito menores, nós muitas vezes negamos a nossa identidade cristã. Nós muitas vezes, irmãos, esquecemos quem nós somos. E muitas vezes, como eu disse aqui na semana passada, não precisa nem ser exilado para uma terra, levado escravo forçadamente para outro lugar. Muitas vezes, irmãos, em algumas escapadas do nosso cotidiano, da nossa rotina, em algumas viagens e coisas do tipo, nós esquecemos quem nós somos. Quando estamos longe dos nossos irmãos, família, cônjuge, filhos, igreja. Mas esses rapazes estavam num lugar totalmente imundo, um lugar totalmente impuro. Eles foram levados para a Babilônia e se mantiveram firmes ao Senhor. E é isso que nós veremos, irmãos, nesse texto aqui. A primeira provação era uma provação pequena. Os irmãos vão ver que o teste que eles foram submetidos aqui parece até uma besteira, uma questão de comida, como nós veremos. Dizia respeito, irmãos, mas isso dizia respeito, irmãos, à forma como eles iriam viver nesse ambiente. Se eles ainda se lembravam das promessas de Deus, das leis de Deus, ou se somente porque eles estavam naquele lugar eles iriam se esquecer de tudo aquilo que eles eram. Agora, irmãos, eles precisavam analisar as implicações envolvidas em todas as suas ações, por menores que elas fossem. E eu quero observar com os irmãos o teste que esses rapazes foram submetidos e olhar também a recompensa que eles receberam
por serem obedientes a Deus nessa provação. O teste, irmãos, diz respeito à contaminação pela comida. Isso está nos versículos 8 a 14 do texto que nós lemos. E eu quero ler somente o 8 com os irmãos. Convido vocês a lerem comigo, versículo 8. Leamos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, conforme nós vimos nos versículos anteriores, Daniel e seus companheiros não resistiram ao processo de reeducação na Babilônia. Eles tiveram que passar um período de 3 anos aprendendo a língua e a cultura dos caldeus. E eles também, irmãos, não resistiram aos novos nomes que eles receberam. Porque apesar deles terem recebido os nomes que eram nomes de deuses falsos, e era algo com o qual eles não poderiam lidar, não tinham como eles evitar isso, isso não mudou a identidade deles. Porque, irmãos, nessa terceira exigência, a exigência de comerem a ração diária, que era não apenas proposta, mas ordenada pelo rei da Babilônia, a isto Daniel e seus amigos se opõem. Eles recusam. E repare, irmãos, a posição de Daniel. Repare a postura dele. Repare como ele mesmo se descreve no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. Ele estava convicto, resoluto, certo de que ele não comeria aquela comida. A ideia aqui, irmãos, é de algo que ele decidiu com o seu coração. É algo, irmãos, que ele decidiu com todo o seu ser. Na nossa linguagem, ele bateu o pé e disse que ele não comeria. Ele estava decidido e ele foi procurar meios para isso. Ele foi conversar com aqueles que estavam responsáveis por eles. O chefe dos eunucos, mais para frente ele conversa com o cozinheiro-chefe. Versículo 8, parte A, mostra essa certeza, essa convicção de Daniel. Em seu coração, irmãos, ele estava certo de não aceitar se contaminar pela comida do rei. E aí surgem algumas dúvidas na nossa mente, nós que somos leitores modernos. Que contaminação é essa? Que contaminação real poderia advir só de comer e beber? Porque quando nós lemos as palavras do apóstolo Paulo, irmãos, nós vemos que a comida é apenas comida. Que contaminação eles poderiam receber? Não seria isso, irmãos, legalismo demais? Não seria isso uma regra exagerada? Não é apenas legalismo? Jesus mesmo não disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca do homem? Para que todo esse exagero da parte de Daniel? Irmãos, o texto não diz exatamente, com clareza, como é que essa comida iria contaminar Daniel e os seus amigos. O texto não é claro, mas há algumas explicações para isso. A explicação sugerida, irmãos, pela maioria dos estudiosos, é de que na Babilônia nenhuma distinção era feita entre carnes de animais limpos e animais impuros, imundos, como era feito pelos judeus em obediência à lei de Deus. Por isso, irmãos, comer a carne que era oferecida pelo rei, talvez seria quebrar as leis referentes à alimentação. Leis que estão lá em Levítico capítulo 3, versículo 17, e Levítico capítulo 11, versículo 1 a 47. Só para dar um exemplo, irmãos, os babilônios não tinham nenhum tabu em relação à carne de porco, por exemplo, que para o judeu era uma proibição clara na lei de Deus. Aliás, na Babilônia, dizem os estudiosos que a carne de porco era uma das carnes mais apreciadas, que para o judeu era imunda, era proibida pela lei de Deus. Além disso, irmãos, a lei de Deus ordenava que o animal imolado para comer, ele deveria ser, o seu sangue deveria ser derramado. Os judeus não poderiam comer carne sufocada, eles não poderiam comer sangue juntamente com a carne. O sangue deveria ser derramado. Levítico capítulo 17, versículo 10 a 14. É provável, irmãos, que essas sejam as razões para que Daniel tenha tantos escrúpulos ao comer a comida com relação à comida do rei. Talvez seja por isso. Talvez seja a questão das leis levíticas acerca da alimentação. Mas, irmãos, perceba que o texto também inclui vinho, versículo 8 ainda. Ele diz que não queria comer das finas iguarias do rei, nem o vinho que ele bebia. Irmãos, perceba, irmãos, que vinho não há nenhuma proibição na lei de Deus. E é por isso que isso faz com que a primeira explicação que eu dei aqui não seja suficiente. Porque se fosse apenas uma questão de lei,
isso faria com que o texto não mencionasse vinho, mas a Bíblia não proíbe nenhum tipo nenhum servo seu de consumir vinho, exceto, é claro, os recabitas e os nazireus. Esses sim não podiam tomar vinho ou nenhuma bebida forte. As outras pessoas, por outro lado, não tinha nenhuma proibição na lei de Deus. Inclusive, o texto não fala nada a respeito de Daniel e seus amigos fazerem parte desse grupo. E aí, irmãos, isso nos leva a algumas outras explicações. Isso nos mostra, irmãos, que o texto, ele nos faz pensar também, irmãos, que tem a ver com outra questão além da lei de Deus. É também possível, irmãos, que essa fosse uma questão do uso da comida, e não apenas o tipo de comida. A comida que o rei tinha oferecido, provavelmente, era uma comida que era tirada do sacrifício dos ídolos. Era uma comida que era oferecida aos deuses pagãos da Babilônia. Os babilônios ofereciam sacrifícios de sangue aos seus deuses e toda a sorte de alimentos. E isso traz outra explicação, outra complicação a essa explicação, porque talvez a gente possa pensar, sim, se eles oferecem a comida deles aos deuses falsos, então os legumes que ele pede aqui também seria oferecido aos deuses falsos. E aí, irmãos, uma terceira opção também é cabível. Talvez não fosse nem a questão da lei, talvez não fosse nem a questão do sacrifício aos ídolos, mas também fosse uma questão, irmãos, de quem era o dono da comida, de quem era o provedor dessa comida. Talvez a questão era, irmãos, de quem era a comida, porque eles preferiram algo que crescia da terra, ao invés de comer algo que estava na mesa de Nabucodonosor. Talvez para comunicar a ideia de que eles criam que era Deus quem sustentava o seu povo, e não um homem pagão, um rei pagão como Nabucodonosor. Isso, irmãos, também pode ser uma boa interpretação se nós considerarmos o fato de que na mentalidade do judeu, se sentar à mesa para comer com alguém é como fazer um pacto, é como fazer uma aliança, é como ter comunhão com aquela pessoa. E Daniel e seus amigos certamente não desejariam ter uma comunhão com um rei pagão. Certamente esse era um problema sério. De qualquer maneira, irmãos, a consciência de Daniel simplesmente não o permitiria comer aquela comida, pois de algum modo aquilo o teria contaminado. Meus irmãos, isso suscita algumas aplicações para nós hoje. Porque muitas vezes, irmãos, nós em situações parecidas como essa, damos a desculpa de que nós não tínhamos escolha. Porque talvez ele poderia pensar, mas eu não estou na minha terra, a minha terra está lá desolada, eu estou aqui na Babilônia, é o rei que está mandando, eu não tenho escolha, o que eu vou fazer? Ele já me matriculou aqui num curso babilônico, ele já mudou até mesmo o meu nome. Comer a comida do rei? Que diferença isso vai fazer? Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos assim, porque nós também vivemos na Babilônia, nós também somos peregrinos numa terra estranha, e muitas vezes nós pensamos que, já que caí num determinado pecado, já que eu fui arrastado por determinada circunstância, já porque eu já caí na tentação do diabo, que diferença vai fazer mais um pecado? Que diferença vai fazer mais uma desobediência? Irmãos, esses jovens perceberam que essa era uma questão muito mais séria do que aquilo que havia acontecido antes. Essa era uma questão, irmãos, que iria fazer com que eles quebrassem diretamente uma ordenança de Deus. E como nós dissemos aqui na semana passada, Deus é Deus. Quer o seu templo exista, quer não. Não é porque o templo foi destruído e o povo estava desolado que Deus deixou de ser Deus e que a vontade revelada de Deus deixou de fazer sentido. Daniel entende isso. E uma vez tomada a decisão, irmãos, Daniel, ele abordou a situação da maneira mais respeitosa possível, mesmo estando certo, firme, de que ele não queria se contaminar com aquela comida. O que ele fez, irmãos, foi discretamente elaborar um plano, da forma mais educada, com os recursos que ele tinha, e recorreu até o chefe dos eunucos e pediu compreensão da parte dele. Pediu que ele permitisse não se contaminar com aquela comida. Versículo 9. E o texto vai dizer, irmãos, no versículo 9, que Deus concedeu misericórdia. Deus, irmãos, concedeu o seu favor a Daniel por parte do chefe dos eunucos. A suposição, irmãos, de que os finos manjares, de que a comida do rei faria com que ele seria mais forte, estivesse mais robusto, mais bonito,
era uma certeza na mente do chefe dos eunucos e de todos os que estavam ali na Babilônia. E por isso, irmãos, ele recusou, a princípio. Ele teve medo, irmãos, de morrer ao permitir que Daniel quebrasse a ordenança do rei, versículo 10. Ele disse que tinha medo de colocar a sua cabeça em perigo diante do rei. Foi então, irmãos, que Daniel recorreu a uma outra pessoa, versículo 11. Ele foi até o cozinheiro-chefe e pediu que ele desse legumes para comer e água para beber, para que ele não se contaminasse com as comidas da mesa de Nabucodonosor. E o cozinheiro-chefe, obviamente, sob a autorização do chefe dos eunucos, autorizou e testou Daniel e seus amigos por 10 dias. 10 dias para ver como ficaria a aparência deles depois desse teste. Nas entrelinhas, irmãos, dessa narrativa, nós vemos a providência de Deus. Nós falamos aqui que o foco do livro de Daniel é a soberania de Deus. Esse livro não é sobre Daniel. Esse livro, irmãos, não é sobre os amigos de Daniel. É sobre Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o Deus que governa sobre tudo e todos. E, irmãos, nós vemos a mão de Deus aqui, por detrás de cada um dos eventos. Deus, irmãos, foi quem concedeu misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos para Daniel. Foi Deus, irmãos, quem conduziu toda aquela situação. Foi Deus quem ajudou Daniel a obedecer, a ser fiel nessa situação, que aparentemente parece tão insignificante, uma questão tão fácil de relevar, num olhar puramente humano. Irmãos, esses versículos, eles nos confrontam em nossa infidelidade. Esse texto, irmãos, ele nos mostra, ele revela como nós muitas vezes, irmãos, temos agido de forma infiel a Deus neste mundo que é uma Babilônia. Muitas vezes, irmãos, nós agimos como crentes consagrados. Muitas vezes nós agimos, irmãos, como crentes fiéis, mas só até enfrentarmos a primeira prova. Só até enfrentarmos, irmãos, a primeira situação. Veja, irmãos, este homem, juntamente com todos os israelitas que foram levados nessa primeira remessa, tinham tudo para esquecer de Deus, para achar que Deus já havia se esquecido das promessas que ele havia feito aos patriarcas. Eles tinham todas as razões, irmãos, para abandonar o Senhor. Mas esses rapazes, irmãos, apesar de estarem naquela situação, eles continuaram fiéis a Deus. Nós, irmãos, vendemos a nossa consciência muitas vezes por muito pouco. Muitas vezes, irmãos, nós vendemos a nossa consciência por situações muito menores. Eu relatei aqui na semana passada como a pandemia nos escancarou isso. A falsa religião, a falsa piedade de muitas pessoas que vivem dentro da igreja. Eu falei aqui a respeito de pessoas que eu mesmo conheço, que depois da pandemia, e com isso eu quero dizer, depois do período em que não tivemos culto público, algumas pessoas, e eu conheço algumas delas, nunca mais voltaram para a igreja. Isso, irmãos, acontece em situações menores, como nós já dissemos. Daniel, irmãos, nos convida a sermos fiéis a Deus em coisas pequenas, pois pequenas concessões são apenas prenúncios, são apenas uma prévia de grandes quedas. Perceba, irmãos, como grandes mentiras sempre começam com mentirinhas pequenas. Perceba, irmãos, quando nós contamos uma mentira, e todos aqui já passaram por essa experiência, quando nós contamos uma mentira e ela é colocada em xeque, quando nos aproximamos dela ser revelada, dela ser descoberta, o que nós fazemos? Temos duas opções. Ou dizemos a verdade, confessamos a nossa mentira, ou dizemos outra mentira. Só que o problema, irmãos, está no fato de que essa segunda mentira, ela deve ser maior do que a primeira para poder sustentá-la. E quando a nossa segunda mentira é colocada em xeque, nós precisamos de uma terceira mentira ainda maior. E assim sucessivamente, irmãos, pequenas mentiras vão se transformando em grandes fraudes. Pequenos atos de desonestidade vão evoluindo para grandes crimes, crimes cada vez maiores. Pequenas vaidades, pequenos atos de arrogância, crescem até se tornar um orgulho incontrolável. Quem se permite pequenos atos de liberdade com pessoas do outro sexo que não é o seu cônjuge, abrem as portas para a infidelidade. O adúltero não adultera da noite para o dia. Ele começa com pequenos atos
pequenos desvios, até que a desgraça aconteça. Quem permite, irmãos, pequenas antecipações no namoro, abrem as portas para a fornicação. A fornicação não acontece da noite para o dia, são pequenas concessões, pequenos passos em direção ao limite, em direção à linha que estabelece o limite, até que a desgraça aconteça. Quem permite, irmãos, pequenos atos de negligência na oração, na leitura da Bíblia, se aproxima cada vez mais de viver como um desviado. Em suma, irmãos, a fidelidade no pouco é o alicerce para a fidelidade no muito. Quem é infiel nas pequenas coisas, certamente será infiel nas grandes. Quem é infiel no básico, não aguentará passar por provações. Por que muitas vezes, irmãos, nós ficamos perturbados, loucos, não encontramos nenhuma solução diante das dificuldades? Porque não fazemos o básico. O básico. E qual é o básico? Ler a Bíblia, orar. Não há nada de extraordinário nisso. Eu lhe garanto, você vai ler a sua Bíblia na sua casa, você não vai sentir uma grande presença que vai te tirar do chão, lhe fazer levitar, lhe arrepiar. Não, é algo corriqueiro. Sim, é algo simples. Deus nos deu algo básico. Ler a Bíblia. Quando você orar, irmãos, você não vai sentir grandes arrepios, ser arrebatado até o terceiro céu. Não vai. Irmãos, nós olhamos para essas coisas que parecem triviais, parecem coisas sem muita importância, mas no dia da aflição, irmãos, nós percebemos que o quanto valeu a pena sermos fiéis no pouco, o quanto Deus nos sustenta, porque aqui, irmãos, nós temos uma questão muito simples, mas que mostra a fidelidade de Daniel nessa situação, e foi por isso que ele foi capaz de enfrentar questões ainda maiores, como a cova dos leões e os seus amigos, a fornalha de fogo ardente. Eles foram fiéis a Deus, e eles receberam uma recompensa. Deus confirmou as obras de suas mãos. Deus lhe deu a sua bênção. Os versículos 15 a 21 mostram, irmãos, como Deus sustentou os seus servos. Nesses últimos versículos, irmãos, nós vemos o mesmo tema com o qual o livro se inicia. Lembra que nós dissemos aqui no versículo 2 que foi Deus quem fez tudo isso? Que nós lemos o versículo 1 e pensamos que Nabucodonosor era muito poderoso porque ele invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Mas o versículo 2 diz que foi Deus quem mandou. Foi Deus quem entregou Judá, o rei de Judá, o templo nas mãos de Nabucodonosor. Aqui, irmãos, nós vemos a mesma coisa. Assim como Deus permitiu a Nabucodonosor dominar Judá, versículo 2, assim também Deus dá a Daniel o favor do chefe dos eunucos do palácio, para que haja um modo para que Daniel e seus amigos não se contaminassem. Versículo 9 do texto que nós lemos. Deus também fez com que a aparência e a robustez de Daniel e dos seus amigos que não comiam das finas iguarias do rei fosse maior do que aqueles que comiam. Versículo 15. O texto é claro. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Deus os abençoou. Além do mais, irmãos, Deus lhes dá conhecimento, habilidades, sabedoria, para que o rei selecione eles para o serviço em sua corte. Versículos 18 a 20 do texto que nós lemos. A mão de Deus, por mais que pareça invisível aqui nessa passagem, a mão de Deus está por trás de todos os acontecimentos aqui descritos. Daniel e seus amigos, irmãos, foram fiéis nessa pequena provação. E nisso há uma mensagem para todo o povo que estava sofrendo no exílio. Deus está consolando todo o seu povo através do testemunho desses 4 rapazes. E qual é a mensagem, irmãos, que os exilados deviam ouvir através dessa história? Através dessa decisão, dessa resolução de Daniel? A mensagem é, irmãos, que o Senhor soberano, que levou Daniel e seus amigos fiéis à posição de poder na Babilônia, também conduzirá o seu povo, mesmo no exílio. O povo precisava entender, à luz desses acontecimentos, irmãos, que Deus estava cuidando deles, de que Deus não havia se esquecido do seu povo, que na verdade toda essa provação era para que o povo voltasse a ser fiel ao Senhor.
é para que o povo voltasse para os caminhos do Senhor. O principal objetivo dessa mensagem, irmãos, é confortar o povo com a mensagem de que Deus é soberano e guia os seus fiéis. Deus guia o seu povo. O texto apresenta, irmãos, Daniel e seus amigos como verdadeiros israelitas, como os israelitas fiéis a Deus, mesmo quando estão longe da terra prometida. Fiéis a Deus no que diz respeito à comida que comem, capítulo 1. Fiéis a Deus em não se ajoelharem e adorarem um Deus pagão, capítulo 3. Fiéis a Deus no que diz respeito às orações diárias. Daniel orava 3 vezes ao dia, capítulo 6. Em suma, meus irmãos, mesmo no exílio, eles permaneceram fiéis a Deus, obedientes à sua lei. Os israelitas, irmãos, precisavam se identificar com Daniel. Eles deveriam ousar ser como Daniel, um verdadeiro israelita, um homem que obedece à lei de Deus, mesmo no exílio, mesmo em pequenas provações. Meus irmãos, nós precisamos dessa mensagem também, tanto quanto os israelitas precisavam naquela ocasião. Porque como nós já dissemos aqui, nós também estamos na Babilônia. Nós também, irmãos, não estamos na nossa terra. Nós também aguardamos o nosso resgatador, que nos levará de volta para a presença de Deus, como era no princípio. Nós também, irmãos, seremos levados para Jerusalém, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Hoje o povo de Deus, irmãos, na terra, ainda vive em exílio, ainda vive como peregrinos. Nós somos testados como Daniel, nós somos testados a viver santos, a viver puros num mundo sujo, num mundo impuro. Paulo diz, irmãos, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Jesus voltará, meus irmãos, e Ele nos levará deste mundo mau e pecaminoso para a terra prometida. Deus também nos tirará do nosso cativeiro e nos levará para um lugar perfeito, para o seu reino. E como cristãos, irmãos, nós somos chamados a sermos fiéis a Deus neste mundo, mesmo em circunstâncias perigosas. Para nós, irmãos, que não somos judeus, não é uma questão de comida. Veja, nós não vamos passar pela mesma provação que Daniel passou aqui, porque Jesus Cristo considerou puros todos os alimentos. Marcos capítulo 7, versículo 19. O mesmo Deus, irmãos, que deu a Pedro aquela visão do lençol com os animais que eram para os judeus considerados impuros, disse que Deus purificou aqueles alimentos. Atos capítulo 10, versículos 9 a 16. Jesus também declarou, irmãos, que como cristãos, nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Você deve conhecer o texto de João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora ao Pai da seguinte forma: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus Cristo, meus irmãos, nos enviou esse mundo para nós sermos luz do mundo. O que torna os cristãos distintos nesse mundo caído, irmãos, é que eles não se conformam, eles não se contaminam com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que todo mundo faz. Nós somos diferentes, nós andamos na contramão do mundo. Os cristãos, irmãos, é aqueles que procuram honrar a Deus em tudo o que fazem, em tudo o que dizem. Jesus disse aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. No livro de Apocalipse, o Senhor
o Senhor nos conforta, nos encoraja, dizendo: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Meus irmãos, concluindo, se nós, eu e você, formos fiéis a Deus em pequenas perseguições, nós enfrentaremos, irmãos, com certeza, com convicção, grandes perseguições. Seremos capazes de ser fiéis a Deus. Se estivermos dispostos, irmãos, a perder algumas pequenas coisas, nós seremos, irmãos, capazes de perder grandes coisas. Às vezes, irmãos, nós nos impactamos com a história do passado e do presente de muitos cristãos que morrem por amor a Cristo. Irmãos, isso é confrontador demais. Porque quando eu olho para mim mesmo, diante dessas histórias, ou quando leio a história da igreja, a única coisa que eu me pergunto é: Senhor, será que eu serei capaz um dia de ser fiel ao Senhor numa situação como essa? Eu que muitas vezes sou infiel em questões tão pequenas. Será, irmãos, mesmo que nós somos capazes de morrer por Cristo, se nós não estamos dispostos nem a viver por Ele? Irmãos, nós não temos muitas vezes a coragem de dedicar a Cristo as nossas vidas, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa família, os nossos filhos. Não pode ser fiel no muito, irmãos, quem é infiel no pouco. Nós muitas vezes, irmãos, quebramos de forma tão deliberada, tão descompromissada, princípios tão básicos da fé, que certamente, irmãos, se nós formos submetidos a situações como essa que Daniel e seus amigos foram submetidos, certamente muitos fracassarão, muitos vacilarão, muitos ficarão para trás. Repito, a pandemia mostrou muito bem isso. A pandemia, que trouxe à tona muitas transmissões de culto online, fez com que muitos cristãos não viessem para a igreja até os dias de hoje. Portanto, irmãos, sejamos fiéis no pouco. As coisas simples, corriqueiras, família, igreja, trabalho, estudos. Em nossas tarefas comuns do dia a dia, sejamos fiéis, sejamos como Daniel, sejamos como este rapaz que estava decidido a obedecer ao Senhor. E nós veremos, irmãos, que à medida em que nós tentarmos ser como Daniel, na verdade, nós somos lembrados de alguém que é muito maior do que Daniel, Jesus Cristo. Daniel, irmãos, foi testado, é curioso isso, seu primeiro teste, assim como Adão e assim como Cristo, foi um teste relacionado à comida. O primeiro teste de Adão teve a ver com um fruto. O primeiro teste de Cristo após o seu batismo, primeira provação de Jesus Cristo foi no deserto e também teve a ver com comida. Adão caiu, se contaminou, desobedeceu a Deus. Daniel obedeceu ao Senhor. E com isso eu não estou dizendo que Daniel não tinha pecado ou que ele era melhor do que Adão. Ele é um filho de Adão também e era um pecador. Mas ele aponta para alguém que via após ele e que também foi testado no mesmo teste, o seu primeiro teste. Quando o diabo disse: se tu és mesmo filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. E Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que nós possamos, irmãos, ser como Daniel, mas que nós possamos ser como Cristo, que nós possamos imitar o seu proceder, que nós possamos, irmãos, declarar, como o apóstolo Paulo disse, que nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, porque em todas essas coisas nós somos vencedores, aliás, mais do que vencedores. Que Deus em Cristo, irmão, nos abençoe e nos guarde. Amém.